Quero falar com vocês hoje, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, igreja? Aqui, trazendo um pouco o contexto histórico, Abacuque, um profeta, ali, possivelmente contemporâneo de Jeremias, é que ele profetizava também sobre a nação de Israel, uma nação que tinha se afastado de Deus, uma nação que estava desesperançada, uma nação que estava passando por muita crise, por isso que ele vai falando ainda que muitas coisas faltam, não tem isso, não tem aquilo outro, enfim, uma nação que passou por um período de destruição, de perseguição, de cativeiro, vivendo um dos períodos mais difíceis da vida deles, porque aqui ele vai falando, ainda que falte isso, falta aquilo, ou seja, falta em várias áreas, não é aqui que eu quero entrar sobre isso, mas trazendo um pouco essa questão que um momento de escassez, de crise, de dor, de luta, ele vem então, profetiza sobre aquele povo. Eles haviam muito tempo atrás profetizado esse momento que Israel ia passar, mas ele está entregando uma nova profecia e trazendo um ânimo no coração daquela nação, trazendo uma esperança, trazendo a memória deles que Deus é Deus, independente da situação, independente do que estava passando, que Deus tinha uma resposta, que Deus tinha uma saída, que Deus tinha um escape, que Deus, apesar de todo o contexto trágico, Deus tinha uma solução. Quantos acreditam que Deus tem uma resposta para as nossas vidas, em qualquer situação, amém? Eu creio que Deus, independente da crise que você está passando, ou que porventura venha a passar, enfim, não importa, mas Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre nos trará uma direção. E ele fala algo que eu acho interessante, ele começa a falar, ainda que, o que isso quer dizer? A vida, se você parar para observar, a vida ela acontece no ainda que eu esteja com expectativa, ainda que eu esteja com sonhos, ainda que eu espero que algo aconteça, ou que vai se realizar alguma coisa, ou que a minha bênção vai chegar, ou que o problema vai resolver, ou que o conflito vai terminar, ou que, enfim, ainda que a vida está acontecendo, a nossa vida, nós não podemos falar, não, quero dar um pause agora, porque estou passando um momento difícil, quando eu me recuperar, estiver melhor, tranquilo, eu vejo se eu volto. Não tem como, a vida ela é contínua, e enquanto estão tendo os ainda ques na nossa vida, a vida não para, a vida continua. E o nosso inimigo, sabendo disso, a Bíblia fala que ele é um inimigo astuto, Satanás é um inimigo muito astuto, e ele tem uma estratégia muito covarde, que ele vem nesses ainda ques e semeia ali uma dúvida. Ele é especialista. A missão dele, além de ser roubar, matar e destruir, que é o final do propósito dele, mas ele começa o roubar, matar e destruir de uma maneira muito singela. Por isso que a Bíblia fala que as astutas ciladas do inimigo, porque é uma coisa muito singela, muitas vezes que aparentemente não tem problema, aparentemente não tenha perigo, e ele então começa a semear ali sementinhas de dúvida, porque ele sabe que a dúvida divide a sua força, ele sabe que a dúvida tira o seu foco,
Então ele começa a semear a dúvida. Mas aonde ele semeia a dúvida? Aonde Deus já colocou um ponto final. Aonde Deus já colocou um ponto final na sua vida, vem Satanás e começa a semear uma duvidazinha. Começa a semear, plantar. Esse ponto final, ele pode ser limites estabelecidos, pode ser direções claras para a sua vida. Eu quero que você entenda como o diabo, ele age, como ele é astuto. Eu quero pegar o primeiro exemplo aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha o que acontece aqui na vida de Adão e de Eva. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Mais uma vez, você vê a Bíblia reforçando, Satanás, um animal astuto. Ou seja, enganador, joga dúvidas, semeia engano, mentiras. E perguntou a mulher, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Olha isso. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a serpente aqui de uma forma astuta. Foi isso mesmo, Eva, que Deus disse? Deus falou mesmo: não comam do fruto da árvore do jardim? E olha o que Deus tinha, o que Deus falou com Adão e com Eva. Olha aqui, Gênesis 2, 15 e 17, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Misericórdia, né, gente? Olha aqui, mas isso é um retrato da forma do inimigo agir. Deus não tinha deixado claro, Deus não tinha colocado um ponto final sobre esse assunto, Deus não tinha deixado de uma forma bem explícita a sua vontade, o seu querer. Não coma. Mas olha só, Deus tinha falado com Eva, sim ou não? Mas a serpente vem: mas Deus falou mesmo com você? O que foi mesmo que ele falou isso dessa forma mesmo? Ou seja, sutil. Quantos começam a ver a sutileza do diabo aqui? Sutil, ele vai entrando. Sutil, ele vai semeando. Sutil, ele vai o quê? Minando a nossa força, a nossa fé. Mas calma, tem vários outros exemplos. Olha esse exemplo aqui, para mim é um dos mais incríveis também. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vou repetir, uma voz do céu veio e disse aqui, de uma forma bem clara: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vocês querem ver Satanás agindo agora? Por que eu estou falando isso? Para que a igreja, nós temos sempre a convicção daquilo que Deus falou no nosso coração, para nos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração das ciladas. A Bíblia não fala por várias vezes que o nosso inimigo ele é astuto. Olha ele agindo aqui de maneira astuta com Jesus. Se ele tentou agir assim com Jesus, por que você acha que ele não vai tentar te enganar? Por que você acha que ele não vai tentar te tirar do propósito? Por que você acha que ele não vai fazer isso? Olha aqui, Mateus 4, 1 até o 11 aqui. Vou ler rápido, mas olha aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você
é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha aqui, o Espírito Santo veio, falou de uma forma clara, Deus falou com Jesus de uma forma clara: este é o que? O meu Filho, de quem eu me agrado. Aí o que é que o diabo vem e fala? Se você é mesmo Filho de Deus, o que ele estava fazendo aqui, igreja? Plantando que uma semente de dúvida, para que Jesus falava assim: mas será que eu sou mesmo Filho de Deus? Então deixa eu tentar fazer esse milagre aqui, então deixa eu tentar pular desse prédio aqui, para ver se realmente, ou seja, se Jesus fizesse, por que Jesus já deu uma resposta ali para Satanás? Porque se ele fizesse o que ele estava pedindo, a dúvida tinha entrado em seu coração. Vocês compreendem isso? Jesus não tinha que provar quem ele era, ele sabia quem ele era. A palavra de Deus confirmou, ele pegou aquela palavra, e aquela palavra para ele bastou. E quantas vezes as pessoas recebem uma palavra, Deus fala com essa pessoa, mas a pessoa ainda fica: será? Qualquer dificuldadezinha: ai meu Deus, vou desistir, vou largar tudo, não aguento mais, estou fora, vou para outra igreja, vou para outro lugar, vou para o mundo, sei lá, vou para o bar. Aqui, o que é interessante, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Às vezes a gente acha que vida com Deus é tudo mil maravilhas, mas Deus permite, e muitas vezes viemos a passar por provas. E Jesus passou aqui, gente, 40 dias. Nós estamos no jejum aí de 21 dias, mas lógico, o nosso jejum ele é parcial, não é total. Mas o jejum de Jesus aqui era um jejum total, sem alimento, 40 dias. Tem uns irmãos aí que passam algumas horas e já está reclamando: ai meu Deus, aguenta esse jejum, ai essa igreja aqui inventando jejum para a gente fazer, ai eu não vou fazer esse negócio não que eu não gosto. Ficou 2 horas sem comer, já está desesperado. E Jesus aqui 40 dias, gente. Você não vê ele reclamando, você não vê nada disso. Ele passou 40 dias pela prova, sem nenhum problema. Deixa eu te falar, não reclame das provas que Deus leva você a passar, o que Ele permite você passar. Permaneça firme na fé. Pelo contrário, declare a palavra de Deus nas situações mais críticas, para rebater as investidas do diabo na tua vida. Porque depois da prova vem a honra. A prova, ela é como portas, estão fechadas, ali resistindo, querendo ali de alguma forma bloquear o seu caminho. Mas quando você vence essas provas, essas portas se abrem, e pode ter certeza, é estabelecido sobre a sua vida um novo nível de fé, de bênçãos e de milagres. A honra vem, não foi assim? Os anjos, após a prova, os anjos não vieram servir Jesus? Olha que forte isso. Depois da prova, por que não vieram antes? E por que que Jesus passou pela prova? Jesus não poderia muito bem falar assim: meu Deus, mas eu sou filho de Deus, por que eu tenho que passar pela prova? Quantas pessoas ficam assim: mas por que eu tenho que passar por isso de novo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que, meu Deus, a situação veio sobre mim? Sabe por quê? Porque Deus quer te colocar num lugar mais alto. Deus quer te preparar para posições maiores. Deus quer te ensinar lições. Deus quer afiar a sua fé. É fácil, gente. É muito fácil você ficar olhando para os problemas e apontando ali as dificuldades. Mas o difícil é você olhar os problemas, as dificuldades com o olhar da fé, com o olhar da prova que você está passando, que Deus está trabalhando algo na sua vida e que eu preciso aprender alguma coisa com aquilo.
O que Deus está falando? O que Deus quer que eu aprenda? O que Deus quer me ensinar? Acho interessante, Eva, nem Adão teve uma resposta para a serpente, mas Jesus chegou e falou o quê? Está escrito. Está escrito. Jesus permaneceu firme na fé, ainda que ele fosse filho de Deus, ainda que ele fosse Deus, ainda que ele poderia transformar aquelas pedras em pães, ainda que ele sofresse muito por 40 dias sem comer, ele não negou a Deus, ele não abandonou a sua fé, ele não desistiu, ele não retrocedeu. Pelo contrário, quanto mais a fome apertava, mais eu acredito que Jesus orava, mais ele clamava a Deus, sem dúvida alguma. Olha aqui, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha aqui, olha o que o apóstolo está dizendo aqui, olha o que Deus está trazendo aqui através do apóstolo, a palavra. Aqui Deus está colocando: nunca. Cara, essa é a palavra de Deus para você essa noite. Não sei o que você está passando, se sua vida está uma bonança ou se está um furacão, não importa. A palavra de Deus é: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Importa nunca. Muitas vezes as pessoas começam: será que é nunca mesmo? É onde é que o diabo entra. Mas se Deus não me abandona, por que eu estou passando por isso? Sei, vai perguntar para Jesus por que ele foi para o deserto, mesmo sendo filho de Deus. Ué, eu não sei. Mas Deus precisou levar ele à prova, e Deus não poupou o seu próprio filho. O Espírito Santo não poupou o seu próprio filho. Quantos estão compreendendo em nome de Jesus? Olha o exemplo de Josué, Deuteronômio 31, 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aqui em Josué 1:5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Acho interessante porque é como fosse até um pouco redundante. Ele poderia falar não abandonarei, mas ele fala nunca. Ele coloca como se fosse um plus, não fosse só por um momento, não fosse só em uma situação, não fosse só por um período. Depois você entrega a sua vida para Jesus. Entenda de uma coisa, de uma vez por todas: nunca você mais estará sozinho na sua vida. Nunca, jamais, nunca você estará sozinho nas suas batalhas. Nunca, nunca. Entenda, não deixe o diabo entrar com uma duvidazinha. Isso é coisa típica de cristão. Você quer ver um exemplo disso? A pessoa vai lá e pecou. Aí o peso do pecado vem o que? A culpa. Aí com a culpa vem um sentimento de que eu não mereço, eu não sou digno. Olha o diabo entrando, olha o diabo entrando. Aí você começa a pensar: puxa, Deus não vai fazer mais, Deus não vai me abençoar mais. Acho que as coisas agora não vão ser como eram antes. Começa a entrar o quê? A sua fé começa a ser corroída. Quantos estão compreendendo o que estou dizendo? Acho isso incrível, como o diabo ele é mestre em lançar dúvidas, sementes de dúvida no nosso coração. Quantas promessas de Deus há na sua vida, na sua família. Quando você conheceu Jesus,
quantas promessas foram esquecidas. Resgata essas promessas, cada uma delas. Sabe por quê? Todas elas ainda existem e vão continuar existindo. Todas elas. Se você lembra, pode ter certeza, todas elas existem. Outro exemplo que eu lembro aqui, Davi. Olha que interessante, olha que chave poderosa. Não sou coach não vou dar nada para destravar ninguém, tá? Não vou desbloquear ninguém aqui. Mas olha que chave poderosa que a palavra de Deus nos dá. Davi, lá em Salmo 18, 32 e 33, olha o que Davi fala. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Onde você leu isso aqui de novo? Em Abacuque. Eu li em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das corças ou das servas, e me fará andar sobre as alturas. Deixa eu te falar, aqui há um hiato, há uma diferença de mais ou menos 400 anos de Davi até o profeta Abacuque. Os 400 anos. E o que eu acho interessante é que o profeta, tá, gente? Ele não falou, não, eu vou orar a Deus aqui, não que ele fizesse isso estivesse errado, não que fosse incorreto, não. Mas o que eu acho interessante é, o profeta, ele chega e ele apenas cita novamente, diante de uma calamidade do qual a nação está vivendo, ele pega algo que já está escrito, Deus já colocou um ponto final. Compreendem agora? Já havia um ponto final, já havia uma determinação celestial sobre aquela nação. Ele pega apenas o que Davi falou e repete como resposta àquela situação e para aquela geração. Quer mais? Como que Jesus responde a Satanás? Não, diabo, só um pouquinho, calma que eu vou orar. Não, Satanás, calma que eu preciso fazer uma campanha. Nada contra, pelo contrário, isso libera a nossa fé. Mas o que eu acho incrível é, Satanás falava, se és filho de Deus, então faça isso. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Não, deixa eu vou ter uma revelação aqui agora. Calma, Deus. Ele não faz isso, ele fala, está escrito. Calma. Sabe o que eu quero falar para você hoje? Às vezes você está assim preocupado. Meu Deus, Deus fala comigo, Deus traz a revelação, Deus, um anjo tem que aparecer, Deus, quero ver coisas sobrenaturais, enfim. Sabe qual é a resposta de Deus? Está escrito. Já está determinado na sua vida as bênçãos de Deus. Você não precisa preocupar em novas revelações, porque na Bíblia já tem tudo aquilo que você precisa. Na palavra de Deus já tem toda a resposta, já tem toda a revelação, já tem toda a direção que você precisa. Eu achei incrível, eu nunca tinha olhado dessa ótica. Eu falei, cara, Jesus não ficou, não, meu Deus vai me revelar a saída, Deus vai me... Não, simplesmente ele pegou a própria palavra que há centenas de anos já havia escrito e falou, está escrito. Ou seja, Deus já determinou sobre isso, Deus já colocou um ponto final. Satanás, arreda-te com as tuas dúvidas. Então quando Satanás vier jogar a duvidazinha no teu coração, quando você sentir que ele quer entrar, vira para ele e fala, Satanás, deixa eu dizer, meu casamento está escrito, ele é guardado e abençoado por Jesus, aqui você não toca. Na minha empresa já está escrito, ela é próspera, ela é abençoada, ela não vai falir, sai daqui, aqui você não toca. No meu ministério, no meu chamado, Deus já me chamou como profeta dessas nações, Deus já falou comigo, Deus já determinou, já está escrito, arreda-te, já está escrito, já está determinado. Quantos compreendem em nome de Jesus?
Às vezes a gente fica muito preocupado, né, gente? Eu fico imaginando, tem pessoas que acham que o sol gira ao redor delas, né? Ai, meu Deus, tudo acontece comigo. Não. Agora, claro, eu acredito que Deus permite. Deus permite. Não é que Ele permite porque deixa eu brincar com fulano, deixa eu brincar com aquela pessoa, deixa, né, estou aqui de bobeira, vou trazer um pouco de emoção na parada. Não, não é isso. Sabe por que Deus permite muitas vezes passarmos por provas? Primeiramente, para te lembrar que Deus está cuidando de você. E segundo, para que os teus inimigos vejam a resposta de Deus na sua vida e saibam eles também que existe Deus em Israel e o teu Deus poderoso também cuida da sua vida. Olha Davi e Golias. Você acha que Deus deu aquela vitória para Davi porque Deus queria? Não, quero levantar a autoestima de Davi, quero deixar Davi aqui, levantar a bola dele aqui, mostrar que ele é o cara. Deus queria fazer duas coisas ali: dar um recado para Israel e dar um recado para os filisteus. Deus estava falando para Israel: nunca te abandonarei. Golias era um ícone ali da guerra, amedrontando todo mundo, era o troféu dos filisteus, era aquilo que os filisteus confiavam, era aquilo que os filisteus estavam se apoiando. E para os israelitas era afronta. Louvor pode subir. Era afronta, era aquilo que os amedrontava. Deus intervém naquela situação, mostrando para Israel: eu sou o teu Deus, que nunca te abandono e cuido de você. E filisteus, não toque mais no ungido de Deus, porque eu te destruo. É um recado claro, e é o mesmo recado que Deus traz hoje na sua vida: que Ele te guarda, que Ele te protege, e que aquele que tocar na sua vida, Deus vai tirar do seu caminho. Deus não vai permitir que os teus adversários, que os teus inimigos avancem sobre ti. Não vai permitir. Não vai permitir que a dúvida entre. Não vai permitir que o medo entre. Não vai permitir que você retroceda. Porque aonde o inimigo colocar uma interrogação, saiba que Deus já colocou um ponto final, já está escrito na sua vida. Você não precisa temer, você não precisa se amedrontar, você não precisa se apavorar, você apenas precisa declarar: está escrito. Está escrito. É pegar a palavra de Deus sobre alguma situação que você está vivendo hoje, que está doendo, que está difícil, e declara. Eu já vivi situações difíceis que me doeu muito. Ontem eu vi o testemunho do Henrique aqui no Arena. Quantos viram aqui o testemunho? Sobrenatural, amém? E cada coisa que ele falava eu lembrava um pouco da minha história também, porque acaba que esses casos se tornam muito parecidos. A história dele, ele falou sobre os filhos, né? Dele, que ele teve, como ele teve, que não tinha nenhuma condição, mas Deus abençoou, fez o estéril ser pai. Mas ele falou um pouco da dor dele, que eu achei interessante. Ele falou um negócio que eu achei fantástico, não sei nem se ele está aí hoje, mas ele falou um negócio que eu achei fantástico. Ele falou: depender de Deus, confiar em Deus, é um lugar que ninguém quer estar. Eu falei: uau, essa foi pancada, porque é um lugar difícil, é um lugar que você não controla, um lugar que não depende mais de você. E nós não gostamos disso. Nós gostamos do lugar do conforto, nós gostamos do lugar onde nós controlamos, nós gostamos do lugar onde nós temos um certo domínio. Eu falava isso até nas nossas
orações aqui da nossa campanha, nosso jejum 21 dias, as orações estão sendo às 6 horas da manhã aqui na sede. Está maravilhoso, tá ou não está, igreja? Meu Deus, a gente sai daqui assim, explodindo de Deus. E eu falei rapidamente dos 3 níveis, né, que quando o anjo pega ali Ezequiel e mostra para ele as águas saindo do templo. Então tem o nível do artelho, o nível do joelho, o nível dos lombos, e tem um nível mais profundo, onde você não domina mais. É o nível que Deus quer nos levar, porque até os lombos, qualquer coisa eu volto para trás, ali eu estou com o pé no chão. Mas o nível mais profundo, você não sabe nem onde é que está o fundo. Ali é o mar que te leva. Quando ele falou isso, eu lembrei dessa palavra também. Eu falei, é isso. Nós temos que aprender a confiar em Deus, por mais difícil que seja, porque só assim vamos vencer as dúvidas que Satanás tem tentado jogar no nosso meio. É você declarar a palavra fielmente. Jesus estava, ainda que, imagina, ele estava na situação mais complexa e difícil, mais difícil. Ele poderia, como Deus, resolver aquilo de uma maneira simples, mas ele permaneceu firme. E o respaldo dele, o que deu vitória a ele, o que tirou ele daquela situação, foi quando a dúvida veio, ele declarou: está escrito. Você vai ter uma tarefa essa semana. Você vai pegar a sua Bíblia e marcar os textos para você declarar. Se a sua crise é o casamento, se a sua crise é a sua empresa, se a sua crise é financeira, se a sua crise é familiar, se a sua crise é algum vício, se a sua crise é espiritual, seja qual for a sua crise, você vai, todos os dias, você vai pegar aquele texto e vai declarar: está escrito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não sei, escolhe o seu versículo. Está vindo alguns aqui. Está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está escrito: o justo pode cair por 7 vezes, mas Deus o levanta em todas elas. Meu Deus, se a gente for parar para ver o que está escrito de Deus ao nosso respeito, olha Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Está escrito. Está escrito. Davi fala de novo: ainda que os meus inimigos, os meus adversários se levantem contra mim, intentando me matar, nada temerei, nele confiarei. Está escrito. Vamos ficar em pé? Eu quero que você coloque a mão no teu coração e uma mão na tua mente. Eu quero que você comece a lembrar de passagens bíblicas, de versículos bíblicos. Eu quero que você declare isso diante da situação que você está passando hoje. Tem algo que está te trazendo dor, tem algo que está mexendo com você, tem algo que está tirando o seu sono, a sua paz. Eu sei que todos nós aqui temos algo, ainda que nós estamos aguardando. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma direção. Deixa eu te falar, Deus está cuidando disso. Deus está cuidando disso para você. Talvez você pense: puxa, será que Deus está lembrando de mim? Deixa eu te responder. A palavra de Deus diz que Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. E nunca é nunca. O nunca de Deus é nunca, é eterno. Não importa se eu erro, se eu falho, não importa. E não importa o tamanho do problema. O que é esse problema diante de Deus? Fala assim: nunca. Fala assim: Deus nunca me abandonará e nunca me deixará sozinho. Ele sempre estará comigo em todas as minhas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Senhor?